Boa noite, pessoal. Bom, sejam todos muito bem-vindos à edição de número 93 do nosso Meetup de Data Science e Machine Learning. Eu sou o Fernando Nakamuta, sou cientista de dados aqui no Nubank, trabalho na área de cartão de crédito. Eu vou ser o host hoje dessa edição. A nossa edição de hoje é a ciência de dados aplicada a múltiplos setores, desafios, soluções e aprendizados. Hoje eu tenho a honra de receber o Kainan. O Kainak, ele é especialista em machine learning, pesquisador. Ele já passou por diversos setores, utilizou diversas técnicas e hoje ele vai compartilhar com a gente aí um pouco sobre a experiência dele, como é que foi, quais foram os desafios e como é que foi a trajetória dele. Alguns recadinhos antes da gente começar. Esse evento ele vai ficar gravado, ele vai ficar disponibilizado também no nosso canal do YouTube, Building Nubank. Então, todos os meetups que a gente faz, a gente disponibiliza lá no canal. O evento, a apresentação do Kainan, ela deve durar por volta aí de 50 minutos. E depois a gente reserva no final mais 20 minutos também para perguntas e respostas. E se vocês tiverem alguma dúvida, também é muito importante vocês colocarem aqui na seção de perguntas e respostas do próprio Zoom, para que a gente possa ver. E também acontece uma votação nas perguntas mais relevantes, né? Elas são votadas. E é importante colocar nessa seção porque outros membros, outras pessoas que estão assistindo podem votar e aí elas ficam no topo da lista para o Kainan poder responder elas primeiro. Então, sem mais enrolação, vou deixar a palavra aí com o nosso palestrante, Kainan. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Boa noite. Então, galera, deixa eu compartilhar aqui minha tela, a apresentação. Vocês, por favor, me avisem quando estiverem vendo. Deixa eu deixar aqui. Modo apresentação. Deixa eu mudar para cá. Estão vendo em tela cheia? Sim, tudo certo. Beleza. Então, novamente, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, Fernando. É, então, nesse workshop, nessa palestra, a gente vai falar um pouco sobre ciência de dados aplicada a múltiplos setores. E essa palestra ela é focada principalmente, deixa eu tirar esse, tá bem na minha frente, aqui, pronto. Ela é focada principalmente, né, em curiosos, aspirantes, né, juninhos e plenos em ciência de dados. Então, né, eu vou começar essa palestra por abordar, né, um pouco das áreas de aplicações de inteligência artificial. Então, só para deixar todo mundo, né, na mesma linha. Então, para quem já tem experiência, esse comecinho pode ser repetitivo, mas depois eu vou partir para showcase, né, projetos que eu tenho. Mas antes disso, também vou mostrar um pouco como que funciona, né, como que se estrutura os times de dados em diferentes empresas. Eu vou mostrar um showcase de alguns projetos pessoais, de colegas de profissão, né, como que a gente utilizou, né, essas técnicas para resolver muitos projetos reais na carreira de cientista de dados. E, por fim, algumas dicas de carreira, que são alguns aprendizados que eu tive, né, ao longo desse processo, e eu acho que é bem válido, né, bem interessante compartilhar. E quando tiver, né, esse quadradinho aqui amarelo com essa pequena lâmpada, vai ser alguma dica, né? Então, esse tipo de estrutura vai estar disposta ao longo dos slides da apresentação, que vai ser algum aprendizado que eu tive, né, ao longo de algum processo que eu vou estar comentando, tá bom? Como se fosse aquelas sessões de livros, né, que a gente está, livro didático, né, que a gente está acostumado. Então, só falar só rapidamente um pouquinho sobre mim, da minha experiência, né? Minha experiência pode ser dividida, né, em duas partes principais, que é a pesquisa acadêmica e a pesquisa na indústria, né, eu trabalho na indústria. Então, na pesquisa acadêmica, eu sou biólogo de formação, então fiz uma transição de carreira, né, ao longo desse processo, né, fiz mestrado em ciências e o doutorado em bioinformática. E foi só no doutorado que eu tive o contato contato profundo, né, eu digo, com estatística, programação, lidar com grandes volumes de dados, visualização de dados, etc. Então, foi onde me encontrei na área de ciência de dados, né? Me deparei e me encontrei na área de ciência de dados, e eu fiz um MBA também em ciência de dados e analytics. No MBA já trabalhava em empresa, mas eu deixei aqui só para ficar na mesma linha ali, acadêmica, né?
e tem a linha na indústria. Então, na indústria, eu comecei trabalhando na empresa Eli Lilly, uma farmacêutica norte-americana. Então, eu fiquei pouco tempo nela, então não tenho muitos exemplos de projetos práticos na área da saúde, mas vou trazer alguns exemplos aqui de um colega meu que trabalha na área de saúde, tem aplicações bem interessantes. A Remessa Online é uma fintech, né, trabalho na área de finanças, então eu trabalhei na parte de CRM, marketing dessa empresa, então vou trazer alguns exemplos. Na Ambev Tech, né, que é uma seção que comercializa bebidas e também, né, tem uma seção de e-commerce, então, eu trabalhei na parte de revenue dessa empresa, vou trazer alguns exemplos, e por fim, eu trabalhei, minha última empresa foi na Schlumberger, é uma empresa norte-americana da parte de óleo e gás. Então, muito maquinário, né, tecnologia para extrair óleo, e eu trabalhei fazendo predição nessas máquinas. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Por fim, atualmente, eu sou pós-doutorando e pesquisador aqui na Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. E eu tenho trabalhado, né, atuado, né, em vários open source, em aplicações open source, né? Então, antes do ChatGPT, né, trabalhei respondendo Stack Overflow, acabei parando, né, mas tem a pontuação considerável lá. Palestrei no PyData, se tudo der certo esse ano vai acontecer também. E sou contribuidor da biblioteca Feature Engine, que é um grande aliado do Scikit-learn. Para quem é cientista e trabalha com Scikit-learn, Feature Engine é uma excelente biblioteca para transformar, fazer toda a parte de pré-processamento dos seus dados. Eh, e por fim, ao longo desse tempo, eu trabalhei como freelancer, de vez em quando ainda faço alguns trabalhos de freelancer como professor e consultor. Mas, bom, vamos direto ao ponto, né, introduzir o que é ciência de dados, as principais áreas, poder mostrar como que ela pode ser aplicada aí na prática. Em resumo, né, se for traduzir, né, tipo uma única frase curta, né, pode falar que é a arte de extrair valor dos dados. É correta, né? Muito enxuta, né? Se aplica para analista de dados também. Mas uma definição um pouco mais elaborada da IBM é que a ciência de dados ela combina método científico, matemática e estatística, programação especializada, análise estatística avançada, inteligência artificial, que a gente vai mencionar já já, e storytelling, né, para descobrir e, né, explicar, né, insights dos dados. Né, e mais do que isso, eu diria também que esses insights, essas predições, muitas vezes geradas, são utilizados para tomada de decisão, né? E tomada de decisão é uma palavra-chave aqui quando a gente fala em ciência de dados, que todo esse processo é para auxiliar, né, para auxiliar algum objetivo final, né, geralmente auxiliando na tomada de decisão. Então, se vocês pesquisarem no Google, o que é um cientista de dados, muito possivelmente vocês vão ver um diagrama vem com esse daqui. O nome pode estar um pouco diferente, né? Mas em resumo vai ser ou matemática e estatística, ciência da computação, programação e a área do conhecimento. Tá? Então, quando a gente une essas três áreas, a gente tem a ciência de dados. Não é só estatística com computação, a gente tem machine learning, estatística com conhecimento de negócio, a gente tem a pesquisa clássica, que é super válida, super importante. Agora, programação apenas, né? Ciência da computação com conhecimento de negócio, sem estatística, isso gera resultados espúrios, tá? Então é sempre importante a gente ter pelo menos um mínimo de conhecimento em estatística para a gente inferir, né? Interpretar nossos dados da forma correta. E inteligência artificial é só uma parte da ciência de dados, não é tudo. Geralmente a gente foca muito na inteligência artificial, com motivo nessa apresentação que eu vou focar, mas só para falar que é uma parte, não é tudo, tá? A gente tem muito outras vertentes na ciência de dados. Então, e o que são essas siglas todas? Inteligência artificial, até que eu estou colocando os termos em inglês, que são os termos que aparecem, né, nas pesquisas no Google, mesmo em português, né, que é Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning e IA generativa. O né, são isso? Só para a gente entender como funciona o panorama geral, nós temos as empresas, né, todas as empresas têm os dados, informações para se trabalhar, a gente tem algum resultado que a gente quer responder alguma coisa com esses dados, né, gerar algum insight disso para auxiliar na tomada de decisão. E a gente tem essa etapa intermediária aqui que é como se fosse uma receita. Como que a gente vai utilizar esses dados para gerar, né, esse resultado aqui, essas predições, esses outputs. Então, essa receita a gente chama de modelo. Pode ser um modelo de machine learning, pode não ser. Se for um modelo de machine learning, a diferença é que a máquina o algoritmo que a gente está utilizando, ele vai sozinho, vai encontrar os padrões nos dados para otimizar o resultado que a gente está esperando. Então, o modelo nada mais é do que uma tentativa de representar uma realidade, tá? Então, a gente vai estudar com dados históricos, vai encontrar padrões nesses dados, o modelo vai encontrar isso de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida que os seres humanos, e vai gerar um resultado
que a gente pode utilizar e trabalhar de uma maneira estratégica, tá? Então, essas são as grandes áreas. Inteligência artificial é um guarda-chuva, né, desses termos. Machine learning é esse processo que eu acabei de explicar, né? A máquina encontra os padrões por si mesma, a gente não precisa criar as regras, ela encontra as regras para a gente. E dentro do machine learning, a gente tem o deep learning, que é um conjunto de modelos do machine learning que utiliza, né, algo chamado redes neurais artificiais, e com base nisso ele tem a capacidade de trabalhar com dados não estruturados. Né? O machine learning, ele é excelente para trabalhar com tabelas, caso vocês tenham contato, por exemplo, com SQL, etc. A maioria das empresas tem muito dados tabulares, então o machine learning ele é perfeito para esses casos. Agora, como a gente tem dados não estruturados, como áudios, textos, imagens, isso é onde o deep learning ele brilha. Porém, ele precisa de muitos mais dados, muito mais poder computacional, porém, ele consegue fazer coisas muito interessantes também. Como, por exemplo, que é um boom aí nos últimos meses, nos últimos anos, que é a IA generativa, que é a parte de deep learning responsável por gerar dados. Em vez de gerar uma classificação, né, vai discriminar se é uma categoria, se é outra, qual que é o valor que a gente deve vender uma casa. Em vez disso, ele vai gerar novos dados. Vai gerar texto, que nem o chat GPT faz, vai gerar imagens, áudios, vídeos. Então, as possibilidades são infinitas, né? Que a gente tem muita coisa, muito modelo pré-feito também, é uma área muito interessante de se trabalhar. Eh, e a gente tem algumas divisões clássicas, né, quando a gente fala de machine learning. Então, isso daqui geralmente é o conteúdo, o primeiro conteúdo dos cursos que vocês vão ver, das primeiras palestras do que é machine learning. Eh, que é essa divisão, né? O que é o aprendizado supervisionado e não supervisionado. O aprendizado supervisionado é quando você quer prever alguma coisa. Então, você quer prever, por exemplo, qual que é o valor de uma casa. Então, você tem dados históricos, né, do valor das casas, né, que foram vendidas anteriormente, quais são as características dessas casas, e você quer prever quais são os valores para novas casas que vão surgir no seu site, por exemplo, né, pensando numa empresa que trabalha nessa área de compra e venda de imóveis. eh, Chegou uma nova casa, então tem as características dessa casa, a gente consegue prever qual que é o valor esperado para essa casa, colocar uma margem de confiança ali do que é a margem acima, abaixo. Então, isso é um exemplo de regressão. A gente está querendo prever um resultado final que é numérico. A gente tem a predição de classificação, que a gente vai prever qual categoria pertence a algum dado. Por exemplo, o exemplo mais clássico também é spam. O e-mail é spam ou não é? Esse é um exemplo de classificação. É tudo relacionado com predição. Já a parte não supervisionada é mais relacionada com diagnóstico, tá? A gente não vai prever um resultado específico, mas a gente vai entender os nossos dados de uma maneira inteligente, né, eficiente. Então, um exemplo é a clusterização, que a gente chama de agrupamento também, e um exemplo clássico é uma base de clientes. A gente, dada uma base de clientes, a gente quer automaticamente encontrar grupos, é, descrever esses grupos e, com base nesse novo conhecimento que a gente adquiriu, tomar uma decisão assertiva, né, com base nesses grupos. Então, esse é o agrupamento. E tem outras técnicas, né, estou trazendo só as mais clássicas aqui, que é de redução de emocionalidade. Eu acho que não compensa compensar muito aqui, porque é mais técnico, mas é o fato da gente conseguir eh, reduzir uma quantidade grande de colunas em poucas colunas, enquanto a gente mantém, né, a explicação, né, o poder explicativo dessas várias colunas. E isso principalmente para a gente visualizar e entender os dados um pouco melhor, tá bom? Mas o meu objetivo com esse slide aqui não é nem só falar os tipos, é trazer aqui a primeira dica, que é a capacidade de abstração. Porque todos esses métodos que a gente está vendo aqui são métodos, são ferramentas, tá? Então vamos supor aqui a classificação binária. Então você está estudando, aprendeu como fazer um algoritmo que classifica se é uma classe, se não é. A abstração nesse sentido é que essa abordagem que você aprendeu é uma ferramenta. Então essa ferramenta pode ser utilizada uma casa, na minha casa, uma casa no Brasil, uma casa nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. Então, você pode utilizar essa ferramenta para atribuir, né, trabalhar em vários fatores diferentes. Então, essas casas, no caso, seria um exemplo aqui, seriam as empresas, né? Os pregos seriam os dados dos clientes, né? Não é a melhor da associação, mas só para deixar claro esse fator. Porque uma vez que você tem a capacidade de abstrair, de entender como você tem como você aprender uma técnica para um propósito específico, mas você tem a capacidade de abstrair essa técnica para aplicar para outros setores, aí você consegue fazer transições horizontais, né, entre companhias, entre áreas, entre diferentes segmentos, porque a ferramenta é a mesma. Né, o que vai mudar são os dados, né, a pesquisa em si,
e o conhecimento de negócio, né, o domínio de negócio dessa nova área. E a gente tem áreas específicas, tá? Né, muitas, trouxe alguns pequenos exemplos aqui, mas apesar de a gente ter aquela classificação eh, clássica, né, de regressão, classificação, etc., a gente tem áreas que mudam muito a maneira com qual a gente processa os dados. Então, por exemplo, série temporal, né, o time series, que é esse primeiro que está aqui em cima na esquerda, é, é uma regressão, né, a gente está querendo prever um valor numérico, mas tem um tempo, né, o fator tempo está acoplado, né, nessa interpretação. E pelo de ter o fator tempo acoplado aí, as métricas que utiliza não são todas as mesmas que a regressão. A maneira com que a gente valida, pré-processa os dados, prepara os dados para validação é diferente. A gente pode utilizar modelos estatísticos clássicos, podemos utilizar modelos de machine learning, como regressão linear, modelos derivados de árvores, podemos utilizar deep learning. Então, é uma área, um micro-universo. A gente tem vários micro-universos dentro da ciência de dados. Otimização, visão computacional, detecção de objeto, por exemplo, é uma classificação muito mais específica. São dados não estruturados, é outra abordagem que a gente tem que fazer para poder trabalhar esses modelos, mas, no fim das contas, é um tipo de classificação, né? Ou detecção de caracteres, produção de modelos em larga escala, e assim por diante, tá? Então, dado esse breve, né, com contextualização da ciência de dados, como que os times se estruturam dentro das empresas? Primeiro que depende do tipo da empresa, tá? Eh, Aqui novamente trouxe alguns exemplos. Saúde, tem empresa no healthcare, né, na área de saúde, na área de finanças, né, banco, na área de retail, e-commerce, por exemplo, na área de óleo e gás, na área da agricultura. Eu tinha um pouquinho de experiência nessas daqui, foi por isso que eu trouxe esses exemplos em particular, né? Na saúde não tive tanta experiência direta, vou trazer alguns exemplos de colegas. Eh, Em setor financeiro, eh, eu tive um pouquinho de experiência e cada um desses setores a gente pode aplicar todas as técnicas que eu discuti anteriormente, mas dependendo do setor, tem técnicas que é quase que mandatório no CT. Você está trabalhando no banco, muito possivelmente você vai querer ter um bom modelo de crédito, né, para atribuir crédito aos clientes. Se você está trabalhando no e-commerce, muito provavelmente você vai querer, a empresa vai precisar de um sistema de recomendação eficiente. E até tem uma curiosidade que, por exemplo, a Amazon tem um estudo que fala que 35% dela, do valor, né, dela vem de sistema de recomendação. Então pense no poder, né? Agora, depois você pesquisa no Google quanto que a empresa Amazon ganha, né, o valor dela, e pega 35% disso para uma classe específica de algoritmo. Então, são valores absurdos que dependendo do porte da empresa, né, esses algoritmos podem gerar. Oil and Gas tem muita máquina, máquinas tecnológicas, né, para poder fazer extração, né, escavar, extração, assegurar que o poço não desmorone, etc. Então, tem a maioria dos algoritmos que, por certeza, com certeza vão querer trabalhar, né? Eu trabalhei com isso, eu e muitos colegas da minha antiga empresa, detectando se vai ter falha na máquina ou não. E tem a agricultura, né, que será a área geoespacial, então tem bastante classificação de imagem também. Mas todos os modelos se aplicam e, novamente, depende não só da empresa, mas como segmento. Todas as empresas, quase todas as empresas, pelo menos, né, tem a área de CRM, de sales, tem a área de marketing, logística, supply chain, revenue, né, para o produto. Então, dependendo do segmento, também tem modelos que são mais comuns de ser utilizado. Tá? O que não exclui a possibilidade de não utilizar outros modelos, porém, tem modelos que são mais comuns. E aqui entra outra dica domínio de negócio, tá bom? Porque dependendo da área que você está, você só vai conseguir extrair features relevantes, né? Porque para o modelo trabalhar bem, ele precisa de dados. Mas não é qualquer dado, você precisa trabalhar, pré-processar um pouco esses dados para poder colocar no modelo. E esse pré-processamento, a seleção das features que você vai utilizar, a seleção das variáveis explicativas, você precisa de conhecimento de negócio, tá? E como funciona a IA na indústria? Tem alguns fatores que impactam, né, como que os times são estruturados. A começar pelo porte da empresa, na idade da empresa, tipo de negócio e maturidade dos dados. Aqui no próximo slide eu vou falar uma visão genérica que eu tenho ao longo da minha experiência, tá? Não reflete a verdade, reflete só o que eu tive ao longo da minha experiência de colega, conversa com colegas também. Alguns pontos principais que eu percebi, né, em cada um desses setores. Primeiro, na pesquisa acadêmica, eles têm um nível gigante de flexibilidade,
mesmo porque o time é super pequeno, né? Então, a gente tem um time super pequeno, é altamente técnico também, eh, e o foco é mais em pesquisa, né? Diagnóstica e causalidade, ao invés de foco em inferência. Então, acho que essa é a principal vantagem vantagem não, a principal característica da pesquisa acadêmica, mas, assim, a pesquisa acadêmica poderia se beneficiar em muito de processos que a gente tem, né, nas startups e grandes empresas. Startup, por sua vez, né, pensando numa empresa tecnológica de início de carreira aí, ela, ela tem processos, em geral, não estruturados, porque ela está se estruturando agora, né, acabou de existir, está criando todos esses processos. Consequentemente, ela é muito ágil, muito flexível e ela tem um foco muito grande em desenvolvimento de MVPs, né, que são produtos mínimos viáveis, né? Você mostrar, né, até mesmo mostrar para os investidores, anjos, né, que você está, né, porque é o resultado do que eles estão pagando, né, do que eles estão investindo. Então, eles têm um foco muito grande no MVP, não que as outras não tenham, tá, mas é um foco especialmente alto, né, em startup e em grandes empresas, né? Pelo fato de, eu imagino que em grande, pô, aqui em grande empresa, foi uma empresa que tem mais idade também, né, que está mais tempo no mercado. Então, em geral, tem processos um pouco mais estruturados, porque já teve tempo de estruturar, né, teve bastante tempo para estruturar os processos. Tem uma complexidade maior na tomada de decisões, um pouco mais burocrático, porque faz sentido também, porque uma empresa grande, né, que tem centenas de funcionários, né, milhares de funcionários, centenas de unidades, né, ao longo do globo terrestre. Qualquer pequena mudança, dependendo da mudança, pode impactar em muito a empresa como um todo, né? Então, tem que ter muita cautela nessas decisões e elas estão, né, em constante transformação digital, pensando em empresas que surgiram, né, lá atrás, né, antes de eu nascer, por exemplo. Tem muitos exemplos de empresas gigantes, né, que estão no mercado há muito tempo e elas precisam passar pela transformação digital e é um processo que não é fácil, tá? Acaba sendo bastante custoso e bastante necessário, né, também. E quais são os papéis principais que a gente tem na indústria? As demandas, elas vêm de cima, né? Então, vem dos diretores, dos CEOs, e tem o gestor de produtos que vai falar ali com o Product Owner, né? Que é a pessoa que está responsável pelo produto e que está em interação, né, direta com o time de desenvolvimento. Aqui, como eu falo de desenvolvimento, não é necessariamente desenvolvimento de software, tá? O time de dados se encaixa nessa visão de desenvolvimento, e, em geral, a gente tem pelo menos, tipo, um engenheiro de dados e um cientista de dados, né? O engenheiro de dados vai trabalhar organizando os dados, né? Trabalhando esses dados para facilitar a injeção o consumo dos dados pelo cientista, que também, é claro que ele vai fazer transformações adicionais, e o cientista ele vai focar em desenvolver análises mais avançadas, mais complexas, e fazer modelos preditivos, né? Então, em algumas empresas nós temos o Machine Learning Engineer também, que é o responsável por pegar esses modelos do cientista e colocar em produção. E não só os modelos dos cientistas. Nós temos vários produtos online, né, das empresas de nuvem, por exemplo, API, né, modelos open sources, a abordagem de AutoML, né, que é o Machine Learning de forma automática. Então, eles pegam eles podem, né, pegar, faz parte do trabalho deles pegar esses processos e integrar, né, na solução final, né, para que o usuário final consuma, né, essas soluções. É claro que esse perfil aqui, né, essas pessoas não tem em todas as empresas, empresa em início de carreira, pode ser que não tenha todos eles, tem empresa que tem uma pessoa para resolver, empresa bem pequena, né, tem uma pessoa para fazer tudo isso, que acaba sendo, assim, altamente ineficiente, né, não tem como uma pessoa em tempo hábil e de forma eficiente trabalhar em todo esse processo sozinha, né, um tempo vai ser bem maior necessário para isso. Mas esses são os players principais. E como que eles se distribuem dentro da empresa? Mas tem duas maneiras principais, tá? Como os times de dados são distribuídos. Uma deles é um hub, né, que é um grupo principal, um time principal, que é o centro de excelência, né, de cientista de dados, em ciência de dados, e a gente tem os cientistas que vão receber demandas, vão ver qual que é a prioridade dessas demandas e vão atuar nesses trabalhos. Isso é muito comum, principalmente para a empresa que está começando, porque não tem funcionário suficiente, não tem cientista de dados o suficiente para querer para abrir, né, para colocar um cientista em cada um dos segmentos da empresa. Então, a gente tem um foco principal e esses cientistas eles são distribuídos conforme a necessidade. A outra, uma outra forma é o modelo descentralizado. Então, a gente tem um time de cientistas, né, engenheiro, cientista, por exemplo, em cada um dos principais segmentos da empresa.
Então, essas pessoas ficam mais, acabam sendo um pouco mais especializadas, né? Ficam mais especialistas nessas áreas, porque elas acabam trabalhando com modelos que são relativamente similares entre si, né? Respondendo, eh, o conhecimento de negócio também, né? Evolui de uma maneira mais linear. Ah, e ambas têm, né, suas vantagens e desvantagens, né? Esse modelo descentralizado, né, é bom ter muito cuidado para não repetir ações, né? Porque se você coloca cientistas, né, separa em grupos e não tem comunicação suficiente entre eles, há uma possibilidade muito grande de ter dois times fazendo a mesma coisa, né? Tendo um overlap de posições ali muito grande, que é um desperdício para a empresa, né? E temos a abordagem híbrida, né? Tem um centro que tem várias áreas, né? Pode ter mais de um centro, inclusive, que tem várias áreas pré-definidas, tá bom? Então, essas são as formas. Eu trabalhei nessas duas vertentes. eh, né, na remessa online, por exemplo, na época, né, foi centralizado, né? Tipo, nosso time não era tão grande, então era o nosso polo ali respondendo para diferentes times. No meu caso, eu acabei focando muito em CRM e marketing. Descentralizado, eu foquei em revenue, por exemplo, um período da uma experiência, e na última empresa foi um modelo híbrido, tá? Então, também atuei em diferentes vertentes. Ahn, Beleza. Agora, como a gente sabe quais são as principais abordagens de machine learning, né? Tipo, para quem já sabe, no caso, só relembrou, né? eh, Vemos como se distribui as empresas. Vamos mostrar alguns exemplos de projetos. Mas antes de mostrar todos os exemplos, acho que essa pergunta aqui é muito válida que a gente precisa fazer sempre antes de começar qualquer projeto de machine learning. Se a gente realmente precisa de machine learning. Porque não necessariamente, dependendo do projeto, a gente precisa. Então, é bom a gente entender muito bem o escopo do projeto antes, qual que é o resultado, né, o outcome geral, né, necessário, para ver se precisa de machine learning. Muitas vezes, regra de negócio resolve, não precisa entrar com machine learning. Então, fica esse questionamento aí. E tem alguns exemplos que eu estou trazendo aqui, onde não utilizei machine learning, pelo menos não machine learning de maneira convencional, de maneira preditiva. Tá bom? Então, tem esses dois artigos que é fruto do meu doutorado. Um deles, né, a proposta dos dois é bem parecida, só muda as localizações geográficas. Então, um dos artigos já identificou variáveis genéticas que são potencialmente responsáveis pela adaptação no alto dos Andes, né, um ambiente com altitude super alta e super frio. Isso, claro, considera antes da colonização, do povoamento, da colonização das Américas, né, sendo os povos nativos americanos. E eles fizeram um trabalho similar com a floresta amazônica. E nesse trabalho da floresta amazônica, a gente encontrou, dentre os gêneros que a gente encontrou, um deles tem um papel protetivo contra doenças de Chagas. Então, isso não tem só, não apenas tem um impacto histórico, como tem um impacto na área da saúde também. Vou mostrar um pouquinho de alguns métodos possíveis. Então, para trabalhar com isso, para estou trazendo dois exemplos aqui apenas. Primeira coisa que a gente precisa fazer, como todo projeto de ciência de dados, é acessar a qualidade dos dados. Então, foi feito vários checks de qualidade, né, no caso, de qualidade dos dados genéticos, e uma das técnicas que eu trouxe para exemplificar aqui uma técnica de redução de dimensionalidade, que é o PCA, estou trazendo aqui. O PCA, ele reduz, né, tu pega tanto, nesse caso, a gente tinha mais de 600 colunas, tá? Tinha mais de 600 colunas e a gente aplicava o PCA para deixar em duas dimensões apenas, com duas colunas, que explicavam, não explicavam tudo, né, nas 600, mas explicavam a parte, explicava o suficiente para a gente conseguir visualizar se os indivíduos estão corretamente mapeados, né? Se quem pertence à mesma população estão próximos uns dos outros, né? Se a população africana, europeia está longe uma das outras. Então, esse tipo de cheque de qualidade. Então, a gente fazia PCA com fins diagnósticos. E outra técnica interessante que eu utilizava é a detecção de outliers. Então, a gente aplicava um método estatístico para verificar se a frequência de um gene é muito diferente nessa população comparada às suas populações próximas, né, que originaram ela, porque se for, isso é um indicativo que esse gene foi importante de alguma forma para essa população. É um indicativo, não é uma certeza, é um indicativo. Nesse caso, a gente estava procurando os outliers. E olha só, os outliers que muitas vezes a gente exclui, né, das análises, né, ignora, etc. Dependendo da pergunta, ele é justamente o alvo. É justamente ele que a gente está interessado.
e foi aqui. Então, utilizando dentre esses métodos outros, e fazendo colaboração com um grupo de laboratório que fez ensaio funcional, né, que pega células, infecta as células com um agente parasitário, né, da doença de Chagas e vê, né, se teve diferença ou não, um teste AB, né, um teste AB da ciência isso daqui. A gente viu que com esse gene, sem esse gene, tem uma redução na quantidade de parasitose. Então, um ensaio mostrou que essa variante, né, esse gene chamado PPP3CA, ele provavelmente tem um papel protetivo na infecção da doença de Chagas em populações amazônicas. Muito provavelmente por causa que diminui, né, o agente patogênico. Né? Então, na ciência, na pesquisa científica, a gente sempre tenta responder diferentes vertentes a mesma coisa. Então, tem uma pergunta específica, uma hipótese, eles trabalham nela e tenta validar com diferentes métodos, né, para fortalecer, né, porque certeza a gente nunca vai ter. Então, a gente tenta aplicar diferentes métodos para chegar a uma conclusão publicável numa revista de alto impacto, por exemplo. E na indústria, eles também pode publicar. Na última empresa que eu trabalhei, na Schlumberger, que é essa empresa americana de óleo e gás, a gente teve uma publicação lá. Então, o objetivo dessa publicação foi verificar. Tem uns cabos, né? Tipo, aqui é óleo e gás é uma extração de óleo, certo? Então, eles têm uns cabos que levam as ferramentas até, né, baixas profundidades, no caso, né? Tipo, de forma bem profunda nos poços, para poder trabalhar, executar toda a extração do óleo. Então, esses cabos muitas vezes têm alguns defeitos, tá? Então, quando esse cabo tem defeito, é muito difícil identificar o defeito manualmente, porque são cabos muito, muito longos, muito compridos, e isso gera um prejuízo muito grande para a empresa, porque é caríssimo a mão de obra de dinheiro, maquinário, é um local geográfico específico, a logística para tudo isso. Então, a gente quer evitar o máximo possível, né, qualquer tipo de falha durante esse processo. Então, o objetivo daqui foi prever se o cabo está com defeito, aonde que ele está, né, em termos de quantos metros, né, a partir da ponta dele está com defeito, e qual que é o grau de defeito. Pô, um defeito grande ou pequeno, né, um defeito severo ou não. Então, os benefícios com isso é reduzir o tempo não produtivo, né? Que seria o red money, né? Vai estar perdendo, vai estar indo fazer a ação e não vai estar fazendo. Então, a gente quer reduzir o red money. E para isso, a gente não utilizou machine learning clássico também. Por quê? Porque essa é uma das curvas que a gente tem. Se for olhar só na linha azul, a gente vai ver que é a profundidade. Então, o cabo, você vê que a partir de um tempo, né, no X, ele começa a aumentar a profundidade, porque ele começa a entrar dentro do poço. Ele fica, tem um platô ali que ele está fazendo a ação, a ferramenta está trabalhando lá dentro do poço, e depois de um tempo essa profundidade começa a cair de novo, porque a ferramenta está sendo puxada para a superfície, tá bom? Então, para fazer essa primeira, esse é na parte A aí, os dados originais, né? Eu peguei um dado que está até mais bonitinho, e na parte no gráfico de baixo, a gente fez uma limpeza. Para fazer essa limpeza, eh, a gente fez muita janela, né, limpeza de janela, com média, mediana. Utilizamos regressão linear também para excluir alguns pontos. Então, até utilizamos machine learning, só que não foi com modo com função preditiva, foi com função de limpeza dos dados. Então, uma outra aplicação aí que a gente pode utilizar, é regressões, por exemplo. E o objetivo, se for olhar aqui no gráfico da esquerda, é identificar essas zonas aqui. E depois que a gente limpa os dados, vai ter algo parecido com isso. A gente vai ter duas curvas, né? E a gente quer identificar onde que nessas curvas a gente tem uma queda abrupta de sinal, que é nessas áreas que tem o defeito no cabo. Então, para a gente identificar isso, no caso, tipo, a gente fez um, uma abordagem de janela, né? Então, verificando diferença mesmo entre janela, em vez de fazer qualquer tipo de outlier detection, né? Utilizar qualquer modelo de machine learning, porque é muito claro, né? Quando existe uma queda, né? Até em termos de negócio é muito claro. Pô, então tá uma certa profundidade. Se passou uma profundidade mais para frente, teve uma queda muito ampla, a gente sabe que esses valores no eixo Y são normalizados, a gente consegue criar uma regra para isso, que é uma inteligência artificial, que está criando um sistema inteligente com base na expertise dos especialistas, mas não está utilizando um machine learning clássico aqui. O modelo não está aprendendo padrão por si só. Nós estamos falando para o modelo, nesse caso, como que ele deve fazer para identificar a falha. E nesse outro lado da direita, é, aqui eu consigo identificar a falha, mas para encontrar exatamente onde a falha está no cabo, a gente precisa também identificar a região que tem água no poço. E para identificar isso, a gente consegue ver, né, a derivada entre a pressão
e a profundidade. Eu sou biólogo, jamais saberia qual que é, e tem um valor esperado para isso, né? Um slope espelhado para isso. Então, se está acima de 1,40, né, geralmente não está em água, caiu esse slope, provavelmente está dentro de um ambiente condutor. É, aqui foi, aqui entra três coisas aqui, três dicas, né, desse projeto que eu participei. Primeira dica, né, é observação e aprendizado. Documentação e boas práticas importa. É, por que eu digo isso? Esse projeto começou em 2021, eu entrei na empresa em 2024, esse projeto ainda estava em andamento e estava tanto quanto longe ainda do deploy. E passou vários cientistas, né, ao longo desse projeto. Muita parte, eu imagino que boa parte do motivo que não foi muito para frente é que o código não tinha documentação nenhuma, então sem passar para pessoas diferentes, né, não dei cada uma colocando mais código em cima, e não tinha boas práticas em termos de código. Tinha função que chamava plot, que não plotava, esse tipo de coisa. Então, isso, meu, aumenta o tempo necessário para quem tem que entender, né? Qualquer código, pessoal, qualquer código que é complexo, pega um projeto real. Por mais bem escrito que esteja, não é fácil para ninguém, né? Pegar um código de outra pessoa. Cada pessoa tem sua maneira de programar. Então, mesmo em perfeitas condições, já é necessário um tempo para poder entender. Agora, pense ao contrário de perfeitas condições. Então, isso demora muito. Então, eu sei que documentação não é o forte, né? Não é a prioridade ali do metodologia ágil, mas não quer dizer que a gente tem que ignorar, né? Que tem que chutar ela para fora. Então, é importante, pelo menos, forçar a gente a trabalhar com boas práticas de códigos. Domínio de negócio foi essencial, porque eu, por mim mesmo, não chegaria a várias lógicas que foram necessárias para poder fazer. Então, eu desenvolvi o algoritmo, mas com minha mente sozinho eu não chegaria a algumas conclusões, né, teóricas esperadas aqui. E o contato com o stakeholder foi essencial. Então, de semana em semana, depois diminuiu isso, né, mas no começo, toda semana a gente conversava e ia falando onde que tinha que melhorar, né, ou não, podia melhorar, e etc. E o contato com o stakeholder, ela é bidirecional, tá? É, porque a gente também tem que educar os stakeholders, aqueles que não são técnicos, porque tenha um pouco de noção de quanto que demora, né, algumas features, porque se a gente tem um timeline, né, tá, tem outras prioridades. É solicitado para a gente colocar uma feature que a expectativa para essa implementação é muito grande, o retorno é muito pouco, é, a gente vai fazer conforme é solicitado, mas é o nosso dever, pelo menos, informar, né, do ponto de vista técnico, quais que são as possibilidades e quais que são as consequências de solucionar cada possibilidade. E isso, né, acabou resultando no aceleramento do deploy desse projeto. E agora aplicações com machine learning diretamente. Primeiro falando de série temporal, que é um tipo especial de regressão que eu mencionei anteriormente. Na remessa, um dos trabalhos que eu tive foi prever a quantidade de novos clientes, considerando o segmento do cliente e o investimento em marketing. Então, o objetivo, né, era auxiliar a estabelecer metas realísticas para o time de marketing. E o desafio eram vários. Primeiro, porque tinham poucos dados, poucos pontos, tinha mudanças recentes, né? Não tinha, há pouco tempo que tinha passado pela pandemia, tinha feito uma nova parceria com a Nubank, que aumentou muito a questão de novas aquisições. Tipo, então, se a gente deixar para validar os dados, né, nos últimos pontos, não, é totalmente diferente, né? O padrão antes e depois, um novo ciclo que está tendo a empresa. E o impacto é significativo no time de marketing, né? Está mexendo com bônus de outras pessoas, né? Que se a gente colocar uma meta muito acima, né, e o pessoal não conseguir, né, cumprir porque é uma meta irrealista, isso gera frustração também nos funcionários da empresa. Então, a solução que a gente teve foi criar um modelo super simples, levando bastante em consideração os pontos mais recentes, né? Levar em consideração o investimento de marketing, os pontos mais recentes, dentre outros fatores, mas principalmente os pontos mais recentes e ele, né, colocando uma margem de erro, né, um pouco maior também. O projeto que eu tive na BevTech com regressão, série temporal, foi um pouco diferente. Na verdade, foi ao contrário. Em vez de poucos dados, eram muitos dados, eram centenas tá faltando essa aqui. Centenas de hierarquia de produtos. Então, a gente tinha centenas de produtos, né? Para cada um desses produtos tinha diferentes cidades, diferentes regiões, diferentes tipos de embalagem, né, do produto, se é reciclável, se não é. Então, uma solução que a gente precisava, uma solução que fosse eficiente para lidar de forma paralelizada, né, com todos esses modelos que você vai ter que criar, porque para cada produto a gente queria um modelo específico, e foi pedido para a gente que fosse feita que batesse, né? Se eu somar todos os resultados de um produto dentro da cidade, tem que bater com a predição
do estado, por exemplo. Então, nesse processo, eu utilizei algo chamado reconciliação hierárquica, que é o que consiste nisso. Vamos pegar essa diagrama mais da esquerda, a gente tem, ali embaixo tem A, A, B. Vamos supor que isso são cidades. Então, tem a cidade A, a cidade AB. A gente vai fazer um modelo para cada uma dessas, e dentro da cidade A, A, B, a gente tem o estado A, tá bom? E uma das maneiras de fazer isso é simplesmente somar, né? Eu vou fazer a predição de A, a predição de AB, eu vou somar essa predição e eu vou ter a predição de A. Eu posso somar a predição entre os estados e pegar a predição do país como um todo. Essa é uma maneira de se fazer, né? Não estaria equivocado, mas a gente acaba propagando muito o erro. Tem uma maneira que é computacionalmente mais custosa, mas muito mais eficiente, que é você vai fazer a predição para todos eles, você vai fazer para o AA, para o AB, de forma aglomerada para o AA, de forma aglomerada para o B, para todos esses nódulos, né, que a gente está vendo. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas a gente vai ter os nossos resultados, e com esses resultados você aplica um método que normaliza todas essas predições de forma que elas vão bater, né? A soma entre elas vão bater, e a gente vai reduzir o erro levando todo o conjunto de dados em consideração. Então, tem técnicas mais matemáticas mais recentes que fazem isso, e foi isso que eu fiz nesse projeto. E de forma bem interessante, que como dica também, primeiro, esse método eu não descobri sozinho, né? Tinha, na empresa que eu trabalhava, tinha um chapter, que não lembro a frequência exata, mas a gente se reunia entre os cientistas de dados de diferentes times, que era um modelo mais híbrido, né? Híbrido para descentralizado. Então a gente se reunia e trocava experiências. E numa dessas experiências, né, foi me falado aí sobre a reconciliação hierárquica que eu apliquei e funcionou muito melhor do que só somando todos os valores. Tem a outra dica, manter atualizado, tá? Não tem como, na área de ciência de dados é muito difícil não se manter atualizado. Na época, não tinha uma biblioteca Python eficiente que fazia isso, tinha vários modelos várias pessoas tentando implementar, tinha R, em Python não tinha, várias pessoas tentando implementar, e sempre tava problema de dependência, super dor de cabeça. Mas daí eu encontrei essa empresa que está bem aqui no canto na esquerda, chamada Nixtla, e ela faz ela tem vários pacotes, né? Tem um pacote que faz esse processo, e tem vários pacotes específicos de séries temporais. Hoje em dia é uma empresa muito maior, na época eu acho que ela estava em crescimento ainda, e foi uma biblioteca, né? Uma empresa que eu descobri aí que tem muitas bibliotecas muito interessantes para trabalhar. É, classificação. Alguns modelos de classificação eles têm que eu desenvolvi, né? Foi a predição de recorrência do novo cliente. Não vou trazer os detalhes aqui, mesmo porque são dados privados, né? Mas primeiro, para saber se o cliente vai operar no próximo mês ou não. Dado esse output, a gente vai ver se o cliente que está predito para operar, mas ele não operar, ele tem abordagem do time de operações, né, e gestão com o cliente. Outro exemplo é a manutenção preditiva. Então, essa ferramenta ela está saudável ou não para ser utilizada na próxima execução, na próxima tarefa, né, de extração de petróleo. Isso daqui é bem interessante porque eu não consegui utilizar o modelo de classificação. E por que eu não consegui utilizar o modelo de classificação convencional? Porque tinha pouquíssimas falhas, e as falhas que tinham, elas não diferiam muito das máquinas saudáveis. Então, tinha muitas observações, né, na máquina sem problema, e as poucas observações com problema não tinha uma diferença de padrão. Então, qual que foi a solução que a gente fez? Né? Só para deixar aqui esse meme que é tudo sobre padrões. Tá? O modelo Machine Learning não vai fazer mágica, ele vai conseguir encontrar os padrões de maneira muito mais eficiente que o ser humano, né? Uma eficiente mais rápida. Porém, ele não vai conseguir criar padrões, não existe. Né? E então, outra dica, saiba os limites dos dados e dos modelos. Tá bom? A gente ficar batendo na mesma tecla sem necessidade. Tá? Então, nessa empresa que eu trabalhei aqui na CLB, a gente desenvolveu muito POCs, muitos ideais, que no final a gente não partiu para modelar justamente porque a gente viu que não vale a pena, né, o tempo, o esforço necessário. Então, para resolver esse problema, a gente vai resolver com clusterização. Então, aqui eu estou colocando só duas features para explicar esse processo. Então, tem a idade da ferramenta, então a quantidade de manutenções pendentes dessa ferramenta. E a gente quer, por exemplo, eh, agrupar, né? Então, nesse caso, depois que você roda um algoritmo de agrupamento, como por exemplo K-means, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Então, a gente vai ter cada bolinha aqui, pessoal, é uma máquina, tá? Então, cada máquina, a gente tem as características dela. Então, tem máquinas ali que tem uma idade maior
e tem mais manutenções pendentes, tem a máquinas ali que tem uma idade menor e com menos manutenções pendentes. Então a gente vai descrever esses grupos e diferente de outros modelos de clusterização, o K-means ele permite que a gente utilize esse modelo pré-treinado, né? Essas estrelas são as referências que a gente vai ter, né, para poder fazer como se fosse uma predição. Então, com base nessa, que a gente chama de centroides, né, termo técnico é centroides. Então, a gente consegue utilizar essas referências para fazer a previsão de novas máquinas. Então, por exemplo, apareceu uma máquina aqui, ou uma máquina modificou, né, as suas características. A gente pode computar a distância, né, que é o que o modelo faz automaticamente, na verdade. Ele vai computar a distância entre as referências já existentes e vai ver qual que é a menor e vai atribuir essa essa máquina para essa frequência que a gente sabe que tem um risco baixo. Então é essa maneira pela qual a gente resolveu explicar. E outra coisa que a gente fez também foi que se tem uma máquina que está com as características, né, muito, mas muito diferentes dos dados de treino, né, por padrão, o Caminhos ele força você a colocar em um dos segmentos. É, mas nesse caso, eu modifiquei o algoritmo de forma customizada para que, se tiver muito, mas assim, muito longe mesmo, o que eu faço, eu coloco uma outlier. E se eu começar a ter muitos outliers no dado, assim, é indicativo que talvez a distribuição das características das ferramentas mudou. Então, é uma hora de treinar o modelo mais uma vez. Então, fica isso. Esse foi o projeto que eu fiz, né, para lidar, para contornar de uma maneira criativa, né, de tentar estabelecer um risco, né, para as ferramentas sem um modelo, né, direto de preditivo. A última entrega que eu fiz na universidade, porque onde eu estou trabalhando agora, eu trabalho, né, o objetivo principal, de forma resumida, é salvar a Amazônia, né? Então, quer diminuir a quantidade de deflorestamento, né, que é queimadura que tem na Amazônia. Então, eles têm um banco de dados muito grande, com várias fazendas, por exemplo, só que são tudo bem de fontes diferentes, e não tem, infelizmente, não tem uma chave em comum que liga todas essas fazendas, né? Diferente banco de dados. Então, tem um processo de normalização, né, dos nomes das fazendas, o nome dos proprietários, e tem um processo, um algoritmo de matching, né, cria esses grupos. Mas até então não tinha uma maneira efetiva de validar se esses grupos são, né, tão bem feitos ou não, porque beleza, o algoritmo está gerando um resultado, mas a gente não sabe, né, quão confiável, né, esse resultado, o outro fica de outra forma que não ficar olhando manualmente. Então, a minha proposta foi, então, pedir, né, para a pessoa que é especialista, que tem conhecimento de negócio, né, que no caso eu ainda não tinha, para sentar comigo, marcar, né, olhar alguns grupos, né, ver as características importantes e começar a anotar parte dela. Então, a gente anotou quase 200 grupos e com base nessa amostra, fiz um modelo que identificava se esse grupo é bem formado ou não. No caso de grupo não bem formado, então até modifiquei, né, o valor de corte do algoritmo ali para ser mais restritivo, né? Então, nesse caso, a gente até prefere que tenha mais falso positivo, só que a gente não quer falso negativo, porque a subobservação são para publicação científica, então a gente não quer publicar um grupo que tá incorreto, né? Então, a gente quer aumentar muito uma métrica chamada recall, que é o tanto de grupos não formados a gente identifica corretamente. É, eu vou passar pela classificação aqui, mas outra coisa que eu queria falar é que, e é uma dica também, tô passando a dica aqui, que é saber o valor que é gerado com a entrega. Então, esses dados que eu estou mostrando aqui são dados simulados de uma empresa de telecomunicações, mas eu acho super válido a gente saber, né, como profissionais, cientistas de dados, saber qual que é o valor que a gente está gerando para a empresa. Por exemplo, o tempo está correndo ali. Por exemplo, é, aqui eu coloquei um teste na empresa de telecomunicações, estou fazendo simulações, né? Simulando que um terço da população brasileira, na época que eu fiz esse projeto, tem pelo menos um celular, né? Alguma linha ativa. Né? E desse um terço, 10%, essa empresa, né, hipotética tem 10% no mercado. É um ticket médio de R$ 50 e tem um custo de intervenção, porque o falso positivo vai gerar uma intervenção. A gente vai tentar ou contratar funcionário para entrar em contato, ou dar um desconto de forma desnecessária, porque para um segundo modelo, né, segundo os dados reais, esses clientes não se tornaram churn. Então a gente vai gastar, vai ter um custo ali, porém a gente vai conseguir detectar boa parte, né, entrar com ações com boa parte das pessoas que são de fato churn. E se a gente conseguir prever, né, reter 20% disso, né, então nessa simulação aqui, com esses parâmetros, que a gente pode brincar com os parâmetros sempre,
seria um lucro mensal de 80 milhões, né, anual de quase 1 bilhão. Então, é importante saber comunicar isso, né? Inclusive, esses cursos a gente pode até utilizar como critério para otimizar a nossa matriz de confusão. Então, as abordagens finais que eu falo aqui é de visão computacional. Então, visão computacional, utilizei um dos projetos foi detectar eh, tabelas de elementos químicos, né, em documentos. Então, a gente tentou com uma pessoa se estava dando certo, mas em questão para agilizar o processo, a gente partiu para uma solução em nuvem, né, que foi a Azure e a Document Intelligence. Então, a dica que eu dou aqui é Transfer Learning. Transfer Learning é uma das coisas que eu acho mais mágicas em ciência de dados e Deep Learning. São modelos que são treinados, que nem o ChatGPT, por exemplo, né, são modelos que são treinados em grande conjunto de dados, nesse caso para visão computacional, e a gente pode modificar, não precisa treinar do zero, a gente pega esse modelo e atualiza, né, os pesos, né, atualiza os parâmetros e modelos para os nossos dados, para ele performar melhor com os nossos dados. Então, isso é uma área, assim, que encantado até hoje. Atualmente, estou trabalhando no processo, junto com a doutora Leone Rodel, aqui nos Estados Unidos, para detectar gado em imagem de resolução em alta satélite. Então, o objetivo é identificar gados em áreas que são protegidas, áreas indígenas, por exemplo. E porque, né, supostamente não deveria haver essa criação de gado, então é um sinônimo que está tendo invasão, né, tá ocorrendo um crime ambiental ali. Então, a gente, né, o desafio é que são objetos muito pequenininhos, por ver essas bolinhas, é, esses pontinhos brancos aí. Então, em vez de fazer aqueles quadradinhos de bola de box, a gente partiu para uma abordagem baseada em densidade. é, Aí depois eu, né, posso mencionar um pouco mais nisso, se tiver dúvida. E, por fim, uma das dicas que eu tenho também é networking, porque não só dentro da empresa, como fora da empresa. Então, conheci pessoas incríveis que eh, desenvolvem trabalhos incríveis, né? Lucas Praciano, um amigo meu que eu fiz no LinkedIn, e ele tem vários projetos na área de saúde, né? Então, por exemplo, isso daí ele faz a detecção dos leucócitos e ele faz a contagem dos leucócitos também. Ele vai atualizando a tabela e mostra, né, a probabilidade, né, de pertencer àquela classe. E tem vários outros modelos também de identificação de cromossomos e etc. Muito bacana. Temos regs, que o reg eu vou passar aqui, que senão vai ficar muito em cima, mas vai que você treina, cria um bot da sua empresa com os dados da sua empresa, em vez de ter todas as informações separadas. Treina um bot para que todo mundo consiga acessar de forma fácil, né, perguntar e encontrar documentos, né? Então é uma área muito promissora que dá para aplicar em qualquer indústria. Isso foi uma das projetos que a gente fez de inovação na SLB. E, por fim, algumas lições que eu aprendi, de forma resumida. Primeiro, que o método ágil funciona. Então, ele ajuda a organizar tarefas, né, ou quebrar em pequena parte, e ajuda a organizar a carga de trabalho, e acompanhamento e aprimoramento contínuo. Entrega de POCs, MVPs, né, que é provas de conceitos, né, produtos mínimos viáveis, em vez de um produto único, né, completo de uma vez só vez, é muito vantajoso, porque isso vai gerando valor ao longo do tempo e vai também pegando o feedback constante do stakeholder, porque senão você pode fazer um projeto que, por mais interessante que seja, se não for comprado, né, por quem vai utilizar, não adianta. Investimento no funcionário, né, acho, é uma questão muito, não só em questão de salário, mas feedbacks, né, feedbacks reais, né, sobre comportamento, sobre conhecimento, etc., cursos, incentivo de tempo de estudo. Tem empresa que separa, né, um tempo para você estudar. Não são todas as empresas que fazem isso, mas não precisam. Todas não precisam fazer isso também. Na última empresa que eu trabalhei, o meu chefe, ele sabe, reconhece né, a importância disso, sempre falava para mim, Kainan, sempre coloca na reunião de planning, coloca 20 a 30% a mais na sua carga horária. Então, se eu vou demorar 10 horas numa tarefa, se eu espero que eu vou demorar 10 horas numa tarefa, coloco 13 horas. Que nessas 3 horas eu pego para me aprimorar ou para trabalhar sempre que tem eventualidade, responder e-mail, né, etc. Então, é importante que você tenha conversado é, ser de acordo, né, com os líderes de vocês, é uma abordagem utilizada, né, tipo no Facebook, nessas empresas bem grandes também, que é adicionar um buffer, né, na sua carga de trabalho ali. E sempre priorizar os trabalhos, tá? Se você sabe que tem dois trabalhos que têm o mesmo tempo, né, ciência de dados não é um projeto, não são projetos fáceis, rápidos de acontecer, leva tempo.
Então, se tem um projeto que vai demorar o mesmo tempo, o mesmo esforço, escolhe aquele que tem, né, mais retorno. Muitas vezes a escolha não está nas nossas mãos, mas faz parte do nosso senso de cientista, né? Reconhecer isso e trazer, né? E conversar, né? Com os stakeholders, com os líderes, com os product managers, né? Por exemplo. As dicas de carreira são todas que eu falei aqui, tá? Todas que eu falei ao longo da apresentação, só coloquei todas aqui, né? Só reforçando ali o network dentro e fora da empresa, principalmente com seus gestores e, e fora da empresa também, tá? Então, eu trouxe um exemplo de um amigo, eu tenho outro colega indiano também que ele mora no Canadá e a gente sempre discute livros junto. Ele me chamou para participar de um podcast que ele tem. Então, são oportunidades, né, que a vida dá pra gente e que acho que a gente tem que aproveitar. E muito obrigado. Desculpa se eu aparecer um pouquinho no final, que eu vi que o tempo tá correndo mais rápido ali. Opa, poxa, muito obrigado, Kainan. É, gostei muito aí da sua apresentação. São, acho que dicas muito valiosas, né? Que às vezes a gente vai passar pela nossa carreira, mas muitas vezes a gente vai só aprender na prática, então é muito bom vir escutar de outras pessoas, né? Das partes que às vezes não vale a pena utilizar machine learning. Existem casos em que realmente um modelo de classificação não vai resolver nosso problema, então muito legal ver as situações que você passou e as soluções que você utilizou para contornar isso. Muito legal mesmo. É, valeu. Temos, temos algumas perguntas aqui também. Temos três perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, acho que talvez ainda dê tempo, tá? Então eu vou ler aqui as perguntas que foram mais votadas para você, tá, Caio? Uhum, perfeito. A primeira delas é do Luiz Cavalcante. Como reduzir dimensionalidade através de escolha de feature ao invés de sintetização de novas features? Boa. É que a redução de dimensionalidade, embora muitas vezes a gente utiliza como uma etapa de pré-processamento, né, para o modelo de seleção, tem autores que falam que não é um modelo de seleção de features, né? Tipo, tá reduzindo aí, mas não é necessariamente seleção. Para fazer seleção de features, a gente tem várias formas de fazer seleção de features. A forma mais clássica é com análise exploratória. Então, você faz análise exploratória, você tem sempre o seu alvo, né? Quer seja categórico, quer seja numérico. Então, você sempre vai plotar, né? Acho que faz parte do começo, né, do seu análise exploratória, você vai plotar as variáveis alvo, as variáveis explicativas, perdão, em decorrência da variável alvo. Tá, então, aquela que você tem que ver qual que é o tipo, né? Que depende, se é numérico, numérico, numérico categórico, ele tem plot específico. Mas você vai fazer essa relação e você vai ver se tem impacto, né? Se, pelo menos visualmente tem impacto. Ainda assim, essa é uma técnica muito boa, assim, você pode ser que você perca alguma feature que por si só não está trazendo muito efeito, não tá visualmente, não está mostrando, mas você pode fazer isso. Você pode aplicar teste estatístico também, né, fazendo essa relação entre variável explicativa e variável alvo-alvo. E você tem técnicas que faz o próprio modelo utiliza isso. Então você pega, por exemplo, faz permutação de features, tem o método Boruta, tem vários métodos que você utiliza o próprio modelo, só que daí é uma seleção vinculada com o modelo, né? Não está necessariamente acoplado com o modelo. Então você tem métodos para seleção independente modelo, tem método de seleção que é totalmente dependente de modelo. Então, daí você, no caso, você não aplica PCA, né? Não aplica redução de dimensionalidade. Então, Uhum. Boa, boa. Acaba virando uma outra sub-área aí, né, da ciência de dados também. Seleção de features. tem uns livros gigantes de seleção de Conversa, features. conversa pode ir longe aqui. É. É, tem uma outra pergunta também da Priscila Colhado. Se estou construindo um modelo para aprovar ou negar clientes, classificação, mas os dados usados no modelo são dados de clientes que foram aprovados e negados de maneira aleatória, isso prejudica o aprendizado do modelo? Acho que sim, né? Porque, novamente, é tudo sobre padrão, né? Se por algum motivo tem um padrão ali, você tá colocando, né, as informações que estão no modelo são informações equivocadas, o modelo não sabe disso. O modelo vai pegar que ele aprender ali e vai tentar fazer gerar output, né, da forma. Então, é o tipo de erro que a gente chama de erro funcional, né? Que não são os erros de sintaxe da vida, né? Os de sintaxe é o melhor que tem. Deu erro, já corrige na hora.
Esse já é o tipo de erro que pode gerar um output, que vai gerar um output, na verdade, mas a relevância desse output né, não vai ser significativa. Beleza. É, temos uma aqui também da Ingrid. Kainan, sou estudante de Relações Internacionais e também análise de dados pela Lura. Qual dica você me dá para conseguir me inserir no mercado de trabalho nessa área o quanto antes? Eita, que isso é uma dúvida aberta, hein? Complicado, hein? Ah, cara, eu sugeriria tentar a regra de Pareto, né? Tipo, pensa em estudar, né? Porque a área de seguridade é uma área muito grande, né? Acabei de, você viu no começo, não sei se você viu no começo da palestra, tem cada universo, cada micro-universo tem livros e livros, né, para estudar. Então, a gente tem que ser bem realista com o que é mais necessário no mercado. Então, os modelos de regressão, modelos de árvore, seleção de feature, não todas as técnicas, pega só as técnicas mais comuns, pega o que é mais comum, identifica o panorama geral, né, do machine learning, e depois você pega o que é mais comum em cada área. Daí acho que é uma maneira interessante de aprender com estratégia, né? Sim, que nem você comentou uma hora também, é, saber aprender com outras pessoas, né? Saber ver o que outras pessoas estão fazendo, aprender com essas outras pessoas que nem você fez, né? E também dedicar um tempo, né, para ir estudando enquanto você faz, né? Tem muitas coisas que, querendo ou não, a gente nunca vai estar 100% preparado para algum desafio que a gente vai enfrentar, né? Então, também É, com, tem muita coisa que a gente aprende durante a prática mesmo, né? eu concordo completamente. Se o tempo permite, também é uma coisa que eu tento fazer comigo, mas é que o tempo é complicado. Mas sabe, às vezes, quando estou estudando um novo assunto, eu sempre tento estudar a base. Só que se eu parar para estudar a base do início ao fim, né, cara, é tempo que não acaba mais, né? Então, eu sempre tento, só que eu não quero negligenciar a base também. Então, eu estudo a base à parte e deixo outros dias, né, outros horários para estudar a aplicação técnica. Se eu estou precisando, sei lá, no trabalho, pô, preciso que na a reconciliação hierárquica lá. Se eu parasse para estudar todos os livros de série temporal, ia demorar muito tempo. Então, eu estudo de forma aplicada, mas não deixo de estudar a base também, porque é o que vai fazer a gente, né, evoluir, ter se tornar, se diferenciar, né, de certa forma. Perfeito, perfeito, cara. Acho que para encerrar aqui, para a gente não passar muito tempo, temos uma última pergunta aqui do Lucas Soares. Você comentou sobre o Caminhos, naquele exemplo que citou de máquinas. Poderia ser utilizado um algoritmo mais simples como o KNN? O KNN é supervisionado, né? Então, o problema que eu tinha encontrado aí é que não tinha padrão, né? Então, até tentei alguns modelos, mas o problema foi nem tentar modelos, tipo, logo fazer um box plot mesmo, na comparativa, a gente já vê, tem vários pontinhos do que saudável, né, que não tinha erro, e se comparar com o box plot do lado, os pontinhos não tinha erro, tava caindo super dentro ali do que é. E os stakeholders queriam porque queriam, né? O modelo estabelecer o risco de uma forma. Então, essa foi uma sugestão que a gente fez. Esse é um processo que estava em validação, mas por mais que uma ferramenta que a gente fala que não é saudável, é, ela foi apontada, né? Tipo, forma, não é saudável, mas na verdade ela era. Mas tem explicação por que que não é. Pô, essa não é saudável por quê? Ela tá nesse grupo aqui, então a idade dela, tipo, é alta, etc, etc. Foi como o modelo aprendeu. Então o modelo aprendeu com esses padrões. Então, isso foi conversado com os stakeholders também, né? Teve uma reunião que a gente identificou, falou, ó, tem esses grupos, tem essas características, tá ok para vocês seguir essa abordagem, daí a gente seguiu. Show, perfeito, Kainan. Novamente, muito obrigado aí pela palestra, pela apresentação. Foi muito boa. Acho que teve, acho que olhando os números também de pessoas, assim, o pessoal ficou muito interessado, pouca gente saiu. Até agora a gente está com 95 pessoas ainda, foi muito boa mesmo. E só um lembrete para todo mundo, essa apresentação ela vai ficar vai para o nosso YouTube também, vai ficar disponível. Todos os nossos meetups depois ficam disponíveis no YouTube. Tá bom, então, novamente, muito obrigado, Kainan, para vocês que vieram também. Faço convite para entrar no nosso YouTube e também temos meetups todo mês.